Muito bom dia, boa tarde, chefas. Hoje nós estamos aqui no terceiro episódio do ChefaCast e eu tô recebendo irmãs empreendedoras maravilhosas de Forquilinha para o mundo e nós vamos contar para vocês as histórias das Marias. E para apresentar as minhas convidadas de hoje, eu quero dar um boa tarde, bom dia, Patrícia. Bom dia, boa tarde, tudo bem, Fran? Tudo certo. Eu estou aqui agora com as Marias, né? A Maria Nair, muito prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. E a Maria José. Olá, bom dia, boa tarde. Pois é, gente, não importa que horário você esteja assistindo, tenho certeza que tem uma história muito bacana nesse podcast, então não sai daí. Hoje eu trouxe para vocês essas irmãs empreendedoras e vocês sabem que eu amo o empreendedorismo e contar histórias de mulheres que estão nesse meio. E vocês hoje são, além de irmãs, sócias, trabalham junto, criam a cafeteria, o restaurante das Marias. Quero saber como tudo começou. Ai, ai, ai. Como tudo começou. Nossa, a gente conta 1000 vezes essa história e 1000 vezes, se nós contarmos 2000 vezes, a gente se emociona e faz a gente lembrar de momentos que foram muito marcantes na nossa vida. Tudo começou com a Zeza, né, Zeza? Vai contar pra gente então, Zéza? Não, eu acho que tudo começou com uma ideia da Nair, na verdade. Oh, meu Deus. vai Estão chegar lá. jogando a bola uma para Não, outra. é que a ideia era da Nair e quem fazia os bolos era a Zeza. A Nair não lembra, mas em 2016 a gente teve uns perrengues na família, né? E um deles foi que eu fiquei desempregada, né? Daí a Nair olhou para mim e ela disse assim: o que tu vai fazer? Eu disse: não sei. Aí a Nair disse assim: vamos botar um negócio? Eu disse: o que, criatura? Né? A gente não sabe fazer nada. Loja de roupa, a gente não entende. Daí a Cida, que é outra Maria, mas que ela não faz parte do grupo da Maria Cafeteria, a Cida disse assim: a Cida já trabalhava nesse espaço onde a gente está hoje, né? O primeiro que a gente começou. E a Cida falou: a moça de lá quer vender. A Nair olhou para mim assim: vamos comprar? Vocês tinham alguma experiência com cozinha? O que a gente fazia em casa. A gente tem uma festa que acontece em novembro, que é o Costelaço da família Campos. Então a gente se reúne e faz o almoço e à tarde a gente fazia o café. Então os bolos ficavam por conta da Zeza. E a Zeza fazia uma cuca maravilhosa. E a gente sempre fala dessa cuca. E hoje, se a Zeza fizer a cuca, já não é mais boa. Olha só, então Mas- vocês não eram desse ramo, nada a ver. Não. E aí, quando veio a ideia, quando foi conversado e veio a ideia de comprar que o estabelecimento antigo, que era da Dona Beta, que era o cantinho do lanche, a gente começou a dizer... e aí eu fui me incentivando as duas. Compra, Zeza, compra, Nair. Vão lá, fazem, porque Zeza faz bolo maravilhoso. Não tem, imagina, guria, naquela vibe de a gente incentivar com que elas gostassem daquilo. Aí o Alexandre, meu esposo, chega e diz: vamos entrar de sócio? Aí eu chamei elas, daí elas toparam a gente entrar de sócio, e eu Não. lembro que o Alexandre E disse lembra onde que a gente fechou? assim, não lembro. Eu lembro. Tu disse assim: vem aqui, eu tô aqui na Beer House. E foi na Beer House onde a gente tem hoje que nós três a gente fechou. Ai, que lindo! Tô arrepiada. E hoje o estabelecimento já tá lá. Já tá na antiga Beer House. Eu estacionava meu carro todo dia na frente da que hoje é a Maria Cafeteria, e eu dizia assim, um dia vocês vão abrir essa porta e eu vou entrar por essa porta aqui pela frente. Como tem força, né? Os nossos Tem. desejos. E aí, Fran, foi muito engraçado que o Alexandre pegou e disse para mim: a gente compra, mas a gente não pode parar de trabalhar. Então, eu e ele ficamos trabalhando, a Nair ficou trabalhando. E a Nair... sobrou a A Zéza. Zeza. Por isso que eu digo que tudo começou com a Zeza. A Zeza entrou com 4 funcionários. E a Zeza fazia os bolos dela, as cuca, que para nós era maravilhosa. E quando tu entrou, não tinha almoço, era só fazer o... Tinha almoço. A gente começou o primeiro dia com 30 almoço. Foi tipo assim, né? Para nós, 30 almoço era muito almoço. E além do almoço, a gente também abria para o café da manhã. É o mesmo estilo de hoje. Café da manhã, almoço, café da tarde,
né? Era isso. Só Era que isso. sem nenhuma experiência. Tudo na cara e na coragem. Porque o trabalho de todos os três, zerado, sabe? Eu vou dizer assim, ó, eu estudei no Colégio das Irmãs, na época, até a 8ª série, né? Que naquela época só tinha aquele colégio. Eu saía do Colégio das Irmãs, aí na frente da JBS tem aquele hotel, que era o único hotel que tinha na cidade, eu lavava louça ali. Então, antes de ir para casa, eu ficava com a dona Hilda e o seu Afonso ali, lavando a louça, e eu fazia uma cuca para dona Hilda vender. Hoje, se mandou fazer um arroz, eu não sei. Olha só. E assim, ó, daí a gente foi trabalhando, né? Por exemplo, eu trabalhei 34 anos dentro da JBS. Sou pedagoga, sou formada em engenharia de produção, que o meu sonho era ser professora. Então, hoje, né, acho que a sala de aula Exerceu, né? que eu entrei na sala de aula foi para fazer estágio. Só o meu estágio mesmo. E daí foi onde que a gente entrou nesse ramo e deu Nesse certo. sonho. E quanto tempo tu ficou sozinha, Zeza? Elas ainda estavam trabalhando em outros lugares. Eu fiquei 1 ano. 1 ano eu toquei ela sozinha. Eu fazia tudo. Eu fazia desde o caixa, desde os bolos, ajudava a cozinha, comprava, pagava a Atendimento. conta, cuidava de funcionário. Daí eu fiquei 1 ano. Daí a gente viu que não dava mais. A Nair veio. Daí a Nair veio e a gente começou a dividir as tarefas. Daí aquilo foi crescendo, foi aumentando mais ainda. Nesse meio tempo, Patrícia e o Alexandre já davam suporte, né, Patrícia? Eles davam suporte, tipo assim, Final de semana. final de semana, No final do dia, quando a gente saía da empresa, a gente vinha para ali ajudar. Mas o mais engraçado nessa história foi que a gente ficou 6 meses fazendo exatamente o que a dona Beta fazia. Receita, tudo, tudo. E a gente só dizia assim, ó, porque quando a gente comprou, a gente pegou todas as nossas reservas, tanto minha, quanto da Nair, quanto da Zé, e investimos naquilo ali. E o pensamento era, vamos ficar Vai rica, Fran, explodir. vai ser sucesso. Graças a Deus foi. Mas os 6 primeiros meses, né, Zéza, a gente não vendeu nada. Nada. Foi assim, frustrante. A gente até vendia Não, o mas- básico, né? Mas não aquilo que a gente estava sonhando. Mas vendia bem menos do que o que ela vendia. Porque nós queríamos fazer o que ela fazia. Só que a gente não sabia fazer o que ela fazia. Era dela, era a essência dela. Aquilo era o jeito dela. Ela deu a receita do pão de queijo para a Zeza. A gente não acertava. Ela deu passo a passo. A gente não acertava porque era dela. Era o jeito dela. Até que um dia a Zeza disse assim: quero que tire essa placa daqui da frente, vamos para a casa do doce comprar bolo, porque a gente não sabia fazer. Quero mudar. Beleza, Zeza, vamos mudar, porque quem estava lá Era ela? era a Zeza, ela que sabia. Mudamos tudo, guria. Foi assim, foi quando a gente chegou a tirar até a caixinha que tinha em cima da mesa, que botava guardanapo, açúcar, essas coisinhas assim, e mandamos fazer uma com o nome Maria Cafeteria, porque nós não usávamos o nome Maria Cafeteria. Ah, durante os primeiros 6 meses ainda tava com tudo. Nós continuamos usando o nome Cantinho do Lanche. E aí, quando a Zezda mandou fazer uma placa, mandou fazer os negocinhos da frente e começamos a fazer Maria Cafeteria, aí a gente disse, opa, agora a gente fica rica. Agora vai! E como que foi, Zé, as primeiras coisas que tu colocou que vendeu? As tuas primeiras receitas, qual foi o sucesso aí? Já tava na tua mão. Teve algum bolo, alguma coisa que o pessoal gostou mais? Foi o bolo de abacaxi. O primeiro ano que a gente, que a gente trabalhou, principalmente em dezembro, quando entrou o bolo de abacaxi, ele foi o queridinho de tudo. Então, até hoje é o bolo que a gente mais vende na cafeteria. É o bolo de abacaxi com coco queimado. Esse foi top. Só que o bolo de abacaxi com coco queimado, ele não é receita minha. Ele é a ideia da Patrícia. Ah, Patrícia. A gente recebeu um bolo de uma cliente e ela disse assim, ó, faz esse bolo, porque esse bolo, a receita é de uma pessoa muito antiga da cidade. Só que a gente modificou ele.
E aí a gente foi criando, foi ajustando, Zéza tenta assim, até a gente chegar no bolo que é hoje, que tem Natal, que a gente vende aí em torno de 50, 60 bolos, dependendo em épocas específicas, né? É o bolo que mais sai. Geralmente, nos finais de semana, sai 2, 3 na vitrine. Não, sai Então, mais. sai mais? Sai mais. Esse, então, foi um dos grandes cases de sucesso. E aí, a Nair veio, começou a ajudar a Zéza na parte de organização, a gente foi mudando o cardápio, a Zéza começou a fazer a parte de treinamento para bolos e tortas, foi aprendendo. Hoje, quando a gente vai lá no Instagram, que a gente não apaga nada, e rola lá e vê as postagens antigas, a gente vê uma evolução gigantesca, assim. Hoje, a Zéza faz bolo de casamento, a nossa comida é totalmente diferente do que a gente servia, não perdeu o sabor de casa, porque a gente cuida muito para que tudo tenha aquele gostinho de casa de mãe, casa de vó, mas a gente está com uma apresentação mais bonita. E aí o atendimento, a Nair foi sempre aperfeiçoando e trazendo, não, vamos trazer essa pessoa para junto da gente. E foi assim. E hoje a gente está Ó, a gente foi crescendo, foi evoluindo conforme, né? Tanto que quem fazia as fotos lá na beiradinha do rio era eu e a Rafaela, hoje é a Francisca. Evoluiu, hein, gente? A gente evoluiu. Olha só, meninas, e daí teve esse primeiro passo, primeiro a Zéza, depois veio a Nair, depois veio a Patrícia, e durante toda essa evolução teve pandemia. O que vocês inventaram durante a pandemia? Como que foi esse processo para vocês? Então, a gente brinca que a gente diz que a pandemia foi um momento Foi o marco. de se reinventar, que trouxe para a gente, claro, a gente estava desesperado com a doença, a gente tinha medo, mas foi assim aonde a gente deu um despertar na nossa vida e saímos da casinha e vamos modificar e vamos que fazer entrega. Na verdade, a gente ficou fechado, né? Uma semana, a Não. gente ficou 3 dias a gente a fechou. gente fez, porque daí foi pedido para fechar, fechamos. Só que assim, tu tinha funcionário, né? Aí a gente ficou imaginando como é que tu vai ficar fechado, que foi o que muita gente fez, né? Literalmente fechou. Aí vamos buscar alguma coisa, vamos nós, né? Vamos com a cara e a coragem, bota a máscara, se arruma e vamos. Tanto que a gente só foi a família, a gente não pegou um funcionário de fora, nada, até tinha a Maria Eduarda, que era a nossa sobrinha, que fazia as entregas, né? E nós 3 aqui fomos para a lida. E aí vocês continuaram com almoço, bolos? Sim, e aí o mais legal é que a gente começou, quando a gente, antes da pandemia, a gente só fazia entregas de bicicleta. Uhum. Então, os meninos que trabalhavam com a gente na época entregavam ali, no centro, no máximo, tipo, Saint Beer, Fórum, mas era tudo de bicicleta. E quando a gente começou, porque a gente ficou, eu acho que a gente deve ter ficado mais de uma semana fechado, mas não paramos de trabalhar, nós ficamos entregando e a Zéza saía de carro, ficava assim, ficava eu na cozinha, a Nair no atendimento e a Zéza e a Maria Eduarda saiu, a Zéza de carro, a Maria Eduarda de bicicleta. Quando a gente colocou que a Zéza começou a ir de carro, a gente começou a entregar nos bairros, a gente viu quanto tinha gente que não conhecia a Maria Cafeteria e que começou a conhecer e começou a pedir, vamos contratar um motoboy. Vamos contratar um motoboy. Veio o motoboy e aí a gente começou e foi até hoje. Hoje a gente não teve um momento na pandemia que a gente tinha 3 motoboys e a gente tinha até a tarde, que daí foi onde a gente deu um estouro assim. E em meio à pandemia a gente estava investindo na cafeteria. Foi bem desesperador, assim, mas foi um divisor de águas. Muita coragem nessa história, né? Desde 2016, ir lá, juntar tudo, abrir, e vem pandemia, de novo reinveste. Porque a gente percebe isso no empreendedor. Tem que ter coragem, né? É teste para cardíaco todo dia. Tem. E é uma coisa que não falta na gente, sabe? Por mais que a gente olhe assim, ó, vai ser difícil, tu vai ter que deixar de receber para investir lá, a gente vai,
vai com medo, porque eu acho que se tu não tem o medo, acho que não vai ter nem graça, né? Tu vai com medo de, né? Se der errado ali, vai ferrar com, não é só com, né? É muita gente. Mas daí, assim, ó, você tem que pegar 5 horas da manhã, você tem que sair meia-noite, as 3 estão lá para aquilo e dar certo. Porque daí a gente vai com aquela vontade, vai com aquela fé que aquilo que tu investiu, tu tem que ir buscar. Então, tu acaba investindo, tu acaba trabalhando e as nossas energias vão tudo para aquilo ali, para daqui a pouco dizer assim, ó, que fácil, deu certo. Mas a gente trabalhou. É, claro, né? Quem tá de fora não tem noção do quantas horas foram trabalhadas para essas conquistas. Depois da pandemia, teve a realização da expansão, né? Do espaço de vocês, que a Nair comentou que ela olhava aquele espaço, que ela imaginava que um dia ela ia estar lá. Como que foi essa transição? Porque praticamente triplicou o tamanho, né? Vocês notaram que era uma demanda do cliente? O cliente queria mais espaço? Foi vocês? Não, era. Já era um desejo, né? Que a gente tinha e os clientes sempre, quando viam aquele espaço fechado, sempre chegavam e falavam. Só que a gente nunca se achou preparada para ir. O cliente já via em vocês uma coisa que nem vocês... Não, e a gente negou 3 vezes ir para aquele lugar. Na última vez, o dono do estabelecimento foi lá, sentou, conversou e disse, ou é vocês ou eu vou botar uma farmácia. E aí eu chamei elas e disse, gente, eu acho que é o momento, mas nós não estávamos preparadas, Fran. A gente não estava preparada psicologicamente, a gente não estava preparada financeiramente, a gente não estava preparada profissionalmente, porque a gente, até hoje, e eu acho que é por isso que dá certo, até hoje, e elas concordam, que a gente nunca se acha bom o suficiente. A gente está sempre à procura de aprendizado. A Zéza está aí agora igual uma louca procurando um curso de confeitaria para trazer coisas novas, né, Zéza? É que a região não tem, né? Mas assim, não é a confeitaria básica. A confeitaria básica a gente já sabe, a confeitaria básica todo mundo já tem. O que a gente quer? A gente quer uma confeitaria mais avançada, a gente quer uma coisa mais... Elaborada. Mais. A gente quer um quê a mais na nossa confeitaria, na nossa vitrine, né? Então, daqui a pouco eu vou... Vai encontrar. Vou E como encontrar. que foi pra ti esse momento? Foi a Patrícia que chegou e falou pra elas, olha, ou vai ou vai. Qual foi a tua reação, Zéza? A gente disse assim, vamos. Vamos. Achei que tinha sido mais difícil. Fran, elas Vamos. depois elas sofrem. Mas ela vai. A gente vai, a Depois gente sempre olha vai. assim pra Patrícia, ó. Quem foi que inventou essa brilhante ideia? Foi igual na época da pandemia, nós, a casa cheia, e era ainda a gente fazia. Não fazia mais café colonial, né? Não. Aí, mas mesmo assim, a gente trabalhava no final de semana e a casa cheia, aquela loucura. Aí, um dia, era um sábado de tarde, a Rose Modas entrou, a coisa mais linda, aquela mulher cheirosa, bonita, no salto, eu esgadelhada, cheirando a gordura desse... Limpando o chão naquele dia, a gente chamei ela assim, não tinha uma loja de roupa para vocês inventarem? Vocês tinham que inventar essa história de restaurante? Mas assim, ó... Tu sabe que é completamente diferente, mas às vezes a gente se compara, mas por que pegamos esse ramo, né? Por que estamos, né? Talvez se nós tivéssemos uma loja de roupa, não teria dado certo. Quando a Patrícia chamou você pro espaço novo, como é que foi a tua reação, Nair? Vamos. Bora. Quantos dias até estar lá dentro? 30. 26 dias. Foi trabalhada. Mas, Fran, foi trabalhada. Assim, ó, eu vou te dizer que Deus coloca pessoas tão maravilhosas na nossa vida que não tem como não dar certo. O pedreiro que trocou o piso, ele fez tudo à noite, porque ele não tinha horário na agenda dele. Mas para nós, e porque ele queria muito que a gente estivesse lá, eu lembro que ele falou isso pra gente. O Celso foi lá com a equipe dele, eles trabalhavam à noite para colocar. O pintor trabalhou à noite. As arquitetas fizeram um projeto em menos de uma semana. A Nath e a Jerusa foram incríveis, assim, sabe? Então, as nossas funcionárias, porque a gente tem uma equipe que tem problema, claro, mas é uma equipe tão louca que, guria, elas iam
todo dia ver a obra. Mais Porque elas ansiosa. estavam loucas para começar. Quando disse assim, a cozinha tá finalizada, a gente já não pode levar as panelas sair. Daí amanhã vocês cozinham com o quê? Era assim, entendeu? Então, a gente, nesse decorrer da vida ali de Maria Cafeteria, a gente nunca trabalhou sozinha. A nossa família sempre foi muito prestativa, sempre ajudou. Os amigos, de uma certa forma, algumas pessoas que passaram, que daí tu descobre quem realmente são teus amigos, quem não são. Aí é outro Quem babado. a gente imaginava que era, não era. E hoje, surgiram pessoas que foram ali e torceram pela gente, cuidaram e ajudaram e davam ideias. E quando a gente foi para o lugar novo, foi uma felicidade que a gente nem sentiu o cansaço de toda a reforma em 26 dias. Meu Deus, foi muito rápido, né? E aí a gente é muito devota, minha mãe é muito devota de Nossa Senhora Aparecida, e aí a gente inaugurou o espaço no dia 12 de outubro. Ai, que lindo! E, pois é, a gente não falou da mãe de vocês, né? Que é a Dona Maria. Então, quando a Zeza foi, era Cantinho do Lanche. Daí tu quis botar... O nome veio de quem? Não, a gente já tinha. Quando nós sentamos para ver o nome, o Cantinho do Lanche ficou só como nome fantasia. A Tá. razão social já foi Maria Cafeteria. Já foi ali a decisão de Já, vocês a três. gente botou 3, acho que era Maria Cafeteria, Maria Cafeteria, As Três Marias. as eu 3 acho. Marias, alguma coisa assim. Daí a gente optou por Maria Cafeteria. E foi esse. Sabe quando as coisas não são planejadas? Acho que é isso que a gente sempre faz. Hoje a gente até pensa um pouco, mas planejar. pouco. Um pouco, Entendeu? assim, não muito. Mas já mas foi como... planejar, aquela coisa de planejar. Hoje, por exemplo, a gente tem uma empresa, né, que nos dá toda essa assessoria de marketing. Na época não tinha. Então, na hora de escolher o nome, botamos 3 lá. Escolheu e pronto. Mas desde o início, os 3 já tinham Maria. E já era uma homenagem a elas. E Isso. daí. Na verdade, eu queria ter tentado fazer uma menina para botar o nome de Maria, mas eu não consegui. Veio o Miguel. Então, Pra fechar, né? Que tu queria ter uma Maria. eu queria daí ter uma quando Maria. a gente pensou no Maria, a gente lembrou, né? Tem eu, a Nair e a Cida, somos Maria, tem a mãe que é Maria. Então vamos pelo da mãe que é Maria e É que, na verdade, a gente tem, assim, ó, 7 filhos, né? 7 irmãos. É a A mãe, mãe eu tô tem falando da 7 mãe. 7 filhos, veio de um lugar, né? Sai de uma cidade para vir para outra, que foi aqui para Forquilinha, né? Então, chega em Forquilinha, uma terra de, vamos dizer assim, alemão, né? E nós era brasileiro, brasileirinho mesmo, trabalhando na casa dos outros. O meu pai trabalhava no Frisuca na época. O pai tem uma coisa que nós, todos os 7, aprendemos com o pai, sabe? E ele pode não ter deixado herança para ti de terra, de dinheiro, mas ele deixou a herança da educação, do estudo. Eu lembro que a gente tinha que sentar todo mundo depois que todo mundo jantava numa mesa grande, cada um com seu caderninho, cada um com sua tabuada. Então, isso o pai nos deu isso porque ele trabalhava, ele tinha 7 filhos e mais uma mulher. E a mãe foi muito guerreira. Hoje, assim, se tu chegar assim, a mãe não é de chegar a te abraçar. Hoje ela já tá diferente, mas antigamente ela não era assim. Porque são 7 filhos. Era um Uma na barriga, escada, né? outro fora, e ter que trabalhar. Meu pai bebia. Então, a mãe, assim, ó, pra te ter uma ideia, que quando ela viu que todo mundo ficou mocinho, já tava saindo de casa, ela se viu num desespero que ela ia ficar sozinha. O que ela fez? A mãe tem só a 4ª série. Ela foi lá na prefeitura e ela fez o concurso. E a mãe passou, sabe? Uma pessoa sem Aos instrução 50 nenhuma. anos. E ela trabalhou, ela pegava uma bicicleta dela, que hoje, se mandar o meu filho, se mandar nenhum embaixo, assim, ó, a mãe pegava a bicicleta dela e ela ia até no Ouro Negro para trabalhar na escola. Era com chuva, era com sol, e a mãe ia. Então, essa força. E a gente mora na Vila Lourdes. Uhum. E essa força que a gente tem hoje, não é só eu e a Patrícia e a Zeza, tá? Todos os nossos irmãos é a mesma coisa. E essa força a gente veio da mãe, sabe? Essa força de batalha, essa força de querer estar aqui, chegar aqui. Então, isso a gente veio da mãe. O pai, ele assim, hoje quando a gente sente, a gente fala muito, porque como é que um homem com 7 filhos, na época, em Forquilinha, que a gente estudava,
não tinha colégio de prefeitura, não tinha colégio de estado. Era só o colégio das irmãs. E ele tinha que trabalhar o ano inteiro para chegar no final do ano, o 13º dele era bancar o colégio. Então isso também é uma garra que ele nos deu. Porque assim, ó, né, vão trabalhar, vão se virar e não tinha, né? Porque, não, mas ele era sagrado. Tu só vai sair para trabalhar, depois tu terminar isso, terminar aquilo. E foi, então, é uma coisa que a gente já vem da nossa família, sabe? A gente, aquela lamentação, porque a gente passava fome. Não, a gente nunca passou fome, a gente nunca passou necessidade, mas era no limite. São uma família com 7 filhos. Então, tanto o pai e a mãe tinham que, ó, E rebolar a gente tinha que trabalhar cedo para poder ter as coisas, para poder ajudar. Então, a mãe, aos 50 anos, como a Nair disse, saiu de casa para trabalhar, porque ela tinha essa necessidade. Nosso pai era alcoólatra, quem conhece sabe da história que a gente viveu. E aí, quando eu digo para ti que quando a gente conta essa história, a gente se emociona, é porque quando a gente vê da onde a gente veio e aonde a gente está chegando, a gente não perdeu a humildade, a gente é simples, a gente trata todo mundo bem quando chega lá, a gente tem as falhas? Tem, mas a gente está sempre em busca da evolução, sempre em busca de nunca estar feliz com aquilo, e a mãe sempre presente na nossa vida, ela está sempre presente. E até hoje, se ela encontrar alguém, que se alguém reclamar de alguma coisa da cafeteria, ela puxa a nossa orelha. E ela vai lá, como é que foi? Ela foi na inauguração do Espaço Novo? Sim. Hoje já é mais tranquilo, assim, hoje ela já não vai tanto, mas no início ela ia até para cozinhar. Olha só. Tem alguma receita delas, essa que vocês colocaram em alguma coisa? O pão, O pão? o pão caseiro que a gente faz, foi ela que foi fazer. A rosquinha de polvilho. A rosquinha de polvilho foi ela que foi fazer. Então, assim, ó, o pão de ló. O pão de ló lembra muito o pão de ló que a mãe fazia. No nosso pão de ló, a gente não usa fermento, né? Por quê? Porque ela fazia dessa forma. Então, claro que a gente deu uma modificada, porque a nossa produção é bem maior do que ela fazer um só, né? Mas o pão de ló lembra muito o cheiro. Eu lembro que uma vez a gente ainda estava no outro espaço e eu fiz a receita de pão de ló e todo mundo que estava na cozinha disse assim: ó, meu Deus, que cheiro maravilhoso de pão. Eu disse, tá, tudo bem. Então, quando terminar o dia, a gente senta e toma café. Eu tive que produzir pão de ló para toda a equipe. No final do dia, a gente tomava café só com pão de ló, porque ele lembrava muito da mãe. E hoje o nosso pão caseiro é receita dela também. Ai, Os arrasou. primeiros era ela que ia lá fazer para Zés. Que lindo, né, gente? Eu acho muito bacana quando a gente consegue trazer toda a nossa essência, toda a nossa história para nossa empresa, porque essa empresa, ela tá viva, né? Ela é a Patrícia, é a Nair, é a Zeza e é todo mundo que veio antes também faz parte. Então, é uma delícia ouvir a história de vocês e ver o olhinho brilhando, faz a gente acreditar que empreender realmente vale a pena. E antes da gente encerrar, eu quero que vocês contem o que vocês trouxeram aqui, gente. As Marias arrasaram, olha só. E quais são esses produtinhos? Eles estão lá na cafeteria. Vamos contar um pouquinho. Ó, esse daqui tem pistache, né? Tem. Pistache é o doce do momento, Zeza. Conta pra gente. Pistache é o doce do momento. Nossa, aonde você vai, qualquer receita que você pegue, que você pesquise hoje, é pistache. Esse é o cheesecake de pistache com um brigadeiro de pistache como Junto. cobertura. Arrasou. E temos aqui esse especialmente para quem não pode comer glúten nem lactose. Sai bastante esse bolinho? Como é que funciona? Esse bolo é o único bolo que eu ainda acerto fazer, que era o que eu fazia quando estava em casa, quando a gente começou. Nas nossas E a tua filha é celíaca, né? Alguma coisa assim? Ele é sem glúten, sem lactose. Que a Rafa Esse. também não pode. A Rafa também não pode. Então, Por isso que tu já sabia esse. talvez. Mais ou menos assim. Esse é o único bolo que eu ainda, de todos que a gente começou lá, né? Hoje o bolo de milho ele é sem glúten, sem lactose, e essa receita, ela vem comigo desde a época que eu ficava em casa. Nossa, e arrasa. Ontem eu levei lá no Núcleo de Mulheres Empreendedoras e elas amaram também. E esse daqui, como que a gente chama? Esse é o bolo de pote de Red Velvet com leite ninho. Lindo. Daí esse já é sofisticado, né? Esse já é... A gente trouxe esse porque vende muito bolo no pote lá. E é uma das marcas registradas. Não, hoje todas as confeitarias têm, né?
Mas ele é uma coisa que vende bem, assim. Ele chama a atenção, né? E ficou bem lindo. Parabéns. Aqui a gente trouxe algumas coisas da confeitaria. E o almoço, Patrícia? Tem alguma coisa que já tá marcado, que as pessoas sabem que lá na Maria Cafeteria tem? Tem o nhoque, tem os risotos. O nosso prato do dia sai muito bem. O pessoal gosta da comidinha caseira, mas o campeão de vendas é o parmegiana. Ai, é bom, né, gente? Meu O Deus. parmegiana de boi é campeão de vendas, assim. O molho é maravilhoso. E vocês produzem todo o molho no dia? Tudo, a gente produz tudo e a gente não usa nada industrializado na cozinha, nada. Dá pra sentir o saborzinho É, do molho. O molho de tomate é comprado tomate, preparado, vai manjericão, tomilho, essas coisinhas assim. A gente não usa nada industrializado. E agora, pra noite, vocês estão com várias novidades, né? Pra Agora noite nós da nossa região. Estamos. Hoje essa semana começa o nosso horário diferenciado. A gente mudou um pouquinho os horários. Então, terças e quartas a gente fica até as 8h30, de quinta, sexta e sábado até as 10h30 da noite. Toda sexta-feira agora, que aí é aquele momento que a gente pergunta, quem é que teve essa ideia mesmo? Ai. A gente tem rodízio de pizza, que o primeiro já aconteceu e foi muito bacana. E aí, agora a gente tá aí voltando com hambúrguer, com a nossa costela maravilhosa, que vende super bem, que chama atenção, que é uma costela gigantesca, e daí a Nair traz na mesa um queijo derretido e bota por cima. Maravilhoso. Então, as noites de forquilinha, agora a gente tem uma ótima opção. Isso, com certeza. E Nair, é você que faz os drinks, milkshake, caipirinha. Como foi? Tu já sabia fazer antes? Tu aprendeu tudo do zero? Como é que foi? Caipirinha mesmo, eu comecei na cafeteria, assim, sabe? Eu gosto de fazer, a gente fazia em casa, mas não era. Então, hoje, aí a necessidade, tu não tem a mão de obra, vai tu fazer. Aí vai aprendendo, foi indo, é boa, tu já tomou, É né? maravilhosa, gente, muito Se eu boa. faço em casa, não fica boa igual a da cafeteria. Tem que fazer lá. Então, tem que fazer lá. E daí a gente vai, assim, ó, é aquela coisa assim, tu não tem medo, sabe? Lógico que a gente não vai fazer, vou fazer um café agora, vou arriscar e vou dar pro cliente, não. Enquanto nós não beber todas as caipiras, a gente não bota. Também acho. Pode me chamar lá pra testar a próxima. Então, a gente testa tudo, todo mundo prova, é nós, é funcionário, porque a melhor coisa é quando o funcionário prova e aprova, sabe? E a gente tem uma equipe bem boa nessa parte, assim. Então, tudo que a gente faz, todo mundo prova. Aí, não, então agora nós vamos chamar a Francisca, vamos bater foto e vamos postar. Arrasou! Então, a gente faz assim. Meninas, uma honra receber vocês aqui. E antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês dessem um recadinho para as chefas que estão ouvindo, né? Uma mensagem para quem às vezes duvida, para quem falta coragem. O que você diria, Patrícia? Então, antes, Fran, eu acho que a gente tem primeiro agradecer. Por todas as pessoas que passaram na nossa vida e que estão na nossa vida e as pessoas que estão chegando. E a Extra está sendo fundamental para o nosso negócio. Ainda esse final de semana, a gente teve uma conversa lá em casa e o Xande disse, a gente não pode perder a Francisca. E eu ouvi isso porque dos outros ele sempre, porque o Alexandre, que é o financeiro, hoje ele sempre briga com a gente e diz, é 1 ano de validade. E ele me dizer isso, e ele não está reclamando de nada. Valeu, Xande! Então, já é algo que nos deixa, assim, bem confortável. E, assim, e quando a gente chama alguém para estar cuidando das nossas redes sociais, está nos ajudando, eu preciso que a Zéza, que eu tenho o aval da Zéza, que eu tenho o aval da Nair, que eu tenho o aval da Alexandre. E como a gente conseguiu conquistar o coração de todos, Vátia? Arrasamos! Então, é muito legal. E assim, está sendo muito importante ter a Extra com a gente. E o que eu digo para as chefes que estão ouvindo é, não tenham medo, mas que tenham muita dedicação. Porque a gente precisa... a gente não precisa ter medo, porque errar a gente vai errar e a gente vai tropeçar e a gente vai ter que levantar e vamos achar um jeito para dar certo. Vamos achar pessoas que nos ajudem, mas a gente precisa ter dedicação, porque eu posso ter a Extra, que é fantástica, mas
eu preciso... A Extra não vai me ajudar a fazer um bolo. Eu preciso que a Não, Zézia... ainda não vai dar. eu preciso que a minha cozinha esteja redondinha para entregar o máximo. Então, é um conjunto de coisas. Então, não tenham medo, mas tenham bastante dedicação. Nair, um recadinho para as chefas. Olha, eu vou dar um recado assim que eu acho que a gente não pode, tá? A primeira coisa, acreditar na gente, sabe? Eu trabalhei numa empresa muito tempo. E a gente era novinha, entrei com 17 e tudo. E daí, quando chega uma certa idade, tu ouvia assim, ó, vamos botar fulano porque tu sentia que tu já tava velha, sabe? Ah, porque essa pessoa tá, né, não aprende. E tu ia lá e tu fazia, mas tu não era reconhecida porque as pessoas já te olhavam com, ai, tu tem... Vamos dizer, eu saí com 34 anos de empresa, já tenho 34 anos de empresa, talvez não sabe nem mexer no computador. Sabe quando tu... E aquilo foi me... E eu fui pensando que eu, né, comecei a fazer meu trabalho, tipo, tô ficando velha mesmo, vou me aposentar. Gente, depois que a gente pegou a cafeteria, a gente não é velha nunca, sabe? E hoje eu vejo assim, ó, eu entro 7 horas, eu saio meia-noite, eu posso pegar às 5, e eu vejo, às vezes, até a menina da Zé, ai, que dor na perna, não sei o quê. Eu só vou sentir isso quando eu chego em casa, e eu tenho um pique enorme pra... Que essa abençoada que tá aí na frente, ela tá sempre querendo fazer as coisas, e nós duas... Por que a gente se influencia por causa dela, né? Mas daí é tão gratificante quando tu vê que tu tá numa casa enorme, quando tu tá numa sexta-feira... Ó, cuidar, 50 pessoas, Patrícia, no rodízio de pizza. Patrícia, nós já temos muita gente, porque a gente não tem experiência, a gente nunca... E daí, quando chega sexta-feira à noite, deu tudo certo, todo mundo trabalhou, a gente sai com mais energia ainda. Então, assim, ó, sempre acredita que você pode, mesmo a sua idade, se você é nova, se você já fez 50, se você já tá nos 60, vai, porque hoje é a melhor fase. Depois dos 50, que daí tu olha assim, ó, por que eu não fiz isso quando eu tinha 18 anos? Por que eu não respondi aquilo para aquela pessoa, mandei ela para aquele lugar quando eu tinha essa idade? Não, mas por quê? Porque a gente foi criada dessa forma e achava que as pessoas ditam o que tu tem que fazer, sabe? E hoje, quando tu tem o teu negócio, tu tá ali, tu tem um monte de perrengue, tem um monte de coisa, mas acredita que você tem competência e você vai fazer. Arrasou. Zéza, recadinho para as chefas. Depois dessa aula aí, Vá fazer curso de bolo, Zézia. O negócio é o seguinte, o que você diria para quem tá começando a empreender? Eu acho que a gente nunca pode perder a essência da gente. Hoje o nosso sucesso, a gente tem esse sucesso todo, né? Que as pessoas falam e a gente às vezes não acredita, mas eu acho que é a essência, aquilo que vem de berço. Isso a mãe sempre ensinou pra gente, né? Você pode tudo, desde que você continue respeitando quem está do seu lado. Então, assim, como diz o outro, né? Você pode voar, mas você não pode esquecer que tem que colocar os pés no chão. Vocês estão muito filosóficas, arrasaram. Chefas, uma honra receber vocês aqui e desejamos aí muito sucesso para as Marias, para todos os projetos que estão nascendo. A gente tem certeza que vai ser um babado em cima de outro, né? Só vai subir, só vai crescer. Não podemos esquecer que vem aí, logo, logo, uma nova fase das Marias. Depois a gente vai ter que gravar outro para contar só esse processo. Muito obrigada, é um prazer receber vocês aqui. A gente que agradece. Chefas, gostaram do nosso terceiro episódio? O nosso ChefaCast conta histórias de mulheres empreendedoras da nossa região e sempre trazendo aquilo que você precisa saber antes de cometer os seus erros. Então não perca nenhum, porque todo mundo aqui já errou muito e a gente vem aqui te contar para você encurtar o seu caminho. Espero vocês no próximo episódio. Já se inscreve no canal, assiste os nossos vídeos, porque o que tem aqui, gente, é ouro. Um beijo e até a próxima!